Professor Júlio, eu comentava agora há pouco, antes do senhor chegar, que provavelmente o senhor fica incomodado de chegar nesse silêncio todo, ouvir aquela música. Como assim? Como assim? Com tudo isso de músico aqui presente, nós fazemos um prelúdio instrumental. Quem sabe eu começo, então, e aí a minha parte fica assim, eu entro com prelúdio e daí a minha participação fica assim, a minha proposta. Pode ser. Eu vou só começar aqui e já lhe chamo, tá? Não, tô brincando, tá? Eu tô pronto. Não, pode ser. Já pegue aí a sua sanfona. Ah, que surpresa. Agora eu nem estava meio preparado para isso agora. Legal. Ou poderia ser a professora Cristina Bertoni também, podia tocar alguma coisa para nós ali. Pode ser também. Mas eu quero cumprimentar a todos e a todas nessa nossa 21ª mesa redonda online do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a partir dos seus grupos de pesquisa, na UEPA, o GPEM, coordenado pelo professor Rui Henderson, e na UERGS, o GRUPEM, coordenado pela professora Cristina Wolfenbittel, que nos acompanha, na verdade, desde o início desse trabalho, e tem sido assim, uma grande força, uma grande soma, na verdade, tem trazido grandes contribuições no que diz respeito a essas mesas que nós temos realizado. E essas mesas dizem exatamente a uma reflexão, uma discussão sobre a educação musical no Brasil. Eu só pediria que vocês, por gentileza, desligassem o microfone de vocês. Essas mesas, o objetivo é exatamente a gente estar conversando sobre educação musical no Brasil, e já passaram por aqui tantos e tantas professoras, professores, que estiveram, assim, contribuindo substancialmente para o pensar a educação musical no Brasil. Eu tenho dito sempre que nós, como educadores musicais, precisamos articular ou permitir que a educação musical esteja articulada com diversos saberes. Não podemos viver a educação musical numa bolha, isolados, mas precisamos interligar, na verdade, articular a educação musical com diversos saberes. E durante as 21 mesas, na verdade, nós temos proposto exatamente isso, tá? Pensando a educação musical engajada socialmente, uma educação musical mais fraterna, uma educação musical mais humana, que possa olhar para cada educando realmente como um ser humano, não apenas como um técnico no seu instrumento, mas, acima de tudo, como um ser humano. E, realmente, nós temos crescido bastante a partir da apresentação de cada professor, de suas experiências. E hoje, não diferente, nós estaremos compartilhando, na verdade, a respeito do assunto, o canto na educação musical. O canto não é um apêndice da educação musical, muito pelo contrário, ele é essencial. Eu diria que a educação musical que prescinde do canto, ela acaba prescindindo da própria essência do ser humano, a sua essência orgânica, a sua essência espiritual, porque no canto nós lidamos não só com a voz, mas com o corpo, aquilo de mais orgânico, efetivamente, que o ser humano tem. Então, é uma alegria muito grande poder receber as professoras Cristina Bertoni, Dione Colares, professora Ana Souza e o professor Júlio César, grandes referências, na verdade, no Brasil, no que diz respeito ao canto, e que tem, sem dúvida nenhuma, grandes contribuições e grandes trabalhos já realizados. Momento, ouvindo, dando oportunidade para vocês. Cada uma terá 15 minutos, é pouco tempo, mas nós queremos abrir também para que todos possam estar perguntando. Nós não queremos perder essa oportunidade também de permitir que os nossos alunos, colegas, professores possam fazer pergunta. Então, nós começamos, se o professor Júlio concordar, nós começamos com um prelúdio instrumental e logo depois segue a fala dele. Tudo bem, professor Júlio? Tudo bem. Ok. Vou começar, então, vou tocar uma peça chamada João e Maria, que é de Chico Buarque. Ok? Mas vou fazer só instrumental, tá bom? Não vou arriscar cantar, que hoje não está muito boa
a performance vocal para hoje vai estar complicada. Bravo. Eu me deu vontade de cantar na hora aqui que eu estava tocando, mas aí pensei, não vou cantar, vou só falar. Então, muito prazer em rever alguns. Eu estava imaginando hoje, pensando numa fala sobre o canto, refletindo sobre essa ferramenta que a gente tem de forma prática para atuar na educação musical, né? Mais especificamente assim com a prática do canto coletivo e também do canto de forma individual, né? Desde que eu entrei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para lecionar o acordeon, eu me deparei com a situação de que haveria necessidade de trabalhar com o canto. Enfim, aí eu pensei assim, poxa vida, estou aqui na universidade, vou iniciar uma feliz da vida porque consegui atuar com acordeon no ensino superior e acabei, em função das circunstâncias que quase todas as universidades passam, né, em determinados momentos, a universidade decidiu que eu deveria trabalhar com as disciplinas de canto dentro do curso de música de licenciatura. Então pensei assim, vai ser legal, porque eu também fiz a minha graduação no canto, cantei muitos anos no coral da Universidade Federal de Santa Maria, e vai ser interessante. A minha ideia é assim, vou trabalhar com a disciplina de canto, e depois, daqui a pouco, formar um grupo, um coral da universidade e tal. Mas aí a gente se depara com algumas questões burocráticas dentro da instituição, que eu também sou concursado com 20 horas, a gente acaba se dedicando para trabalho com as disciplinas, com preparação de aula e com estar em sala de aula, né? Mas eu considero o canto fundamental dentro da formação, dentro do curso da licenciatura, porque devido a vários fatores, mas principalmente porque dentro de uma atividade, pensando lá na escola, o canto e o corpo
são os instrumentos de mais fácil acesso, né? Então, a gente tem que desenvolver habilidades para que a gente possa usar isso na prática. Eu sempre penso as minhas aulas, que na nossa universidade é expressão vocal e prática de conjunto vocal, agora no currículo novo é só expressão vocal, mas nós tínhamos, a Cristina pode me ajudar, ficou expressão vocal. E essa disciplina é uma disciplina que a gente pegou os elementos dos dois componentes, né? Nós tínhamos no primeiro e segundo semestre, primeiro semestre expressão vocal, 4 créditos, no segundo semestre prática de conjunto vocal. E a gente chegou à conclusão de que apenas 2 semestres de canto para todos os alunos de todos os instrumentos seria pouco. E a gente mudou isso para que o canto fique mais tempo, menos créditos, mas mais tempo, né? Mais tempo, 4 semestres a gente ficou. E eu acho que esse dá para a gente fazer um trabalho mais voltado para a educação musical, né? Com esse tempo todo. Então, eu penso sempre as minhas aulas no aluno entrando na sala de aula para trabalhar com os alunos, com o canto. Então, assim, vamos trabalhar umas peças mais complexas no trabalho vocal. Mas aí a gente se depara com alunos, com alunos de vários níveis, né? De conhecimento, de musicalização. Tem alguns que já vêm com um nível de conhecimento já melhor, mais avançado, e outros nem tanto. E como a disciplina do canto ela é uma disciplina eletiva, a eletiva é uma disciplina onde os alunos de outras áreas podem participar, né? A gente tem número de créditos que os alunos têm que fazer, tanto os alunos da música fazer do teatro, fazer da dança, fazer das artes visuais, como os demais cursos deverão realizar na música também. Então, a gente tem que ir adequando a aula com as pessoas de diversas áreas. E isso, de certa forma, limita um pouco no trabalho de performance, né? Mas, ao mesmo tempo, os alunos dessas áreas também têm esse contato com o canto que vai ajudá-los, penso eu, no momento em que eles estiverem em atividade, no momento que eles saírem da universidade para ir para o campo de trabalho. Ainda esta semana eu recebi uma mensagem de uma regressa nossa do curso da música, que ela citou para mim: professor, essa semana eu estava preparando as aulas para os meus aluninhos, para as crianças, e dei uma revisitada num vídeo do Rubem Alves que o senhor apresentou na disciplina de expressão vocal. Daí fiquei pensando, puxa vida, a disciplina é de canto, e eu fui colocar um vídeo do Rubem Alves, né, que ele fala sobre educação, enfim, que ele é um contador de histórias, mas ele fala muito sobre a forma, sobre a abordagem, como se trabalhar com as crianças, né? E daí eu comecei a fazer uma analogia também, um paralelo com as profs da pedagogia, né? Que não tem nenhum contato com o canto. E o que fazem as professoras, as pedagogas lá, quando elas vão atuar lá nas séries iniciais, lá com as crianças, trabalham com música, trabalham com canto. São datas específicas onde a escola pede: a gente hoje é dia da bandeira, tem que cantar alguma coisa, é dia do índio, é dia não sei o quê. E daí eu fico pensando assim, poxa vida, os cursos de pedagogia deveriam de ter pelo menos uns 2 semestres de educação musical. Não precisa ser especificamente do canto, mas o canto seria um básico interessante em função dessa atividade do cotidiano. Pensem vocês nas profs, né? Eu sou casado com uma professora, já está aposentada, mas ela vivia: por que eu posso trabalhar hoje com as crianças pensando numa música? Daí lá ia ela pesquisar uma música
para ir trabalhar com as crianças, tá? Mas nem ela tinha também, por ser casada com músico, não significa que tivesse fruição em música, mas daí eu tentava ajudar de alguma forma, né? Então, essas coisas a gente tem que ir pensando também na própria no próprio curso de licenciatura, né? Porque é muito bom cantar, eu adoro preparar o coro, preparar o grupo para que a gente possa fazer uma apresentação, mas a gente precisa pensar no momento da prática, né? No momento que o aluno vai adentrar a sala de aula, até mesmo durante os estágios, né? Que a gente tem, assim, materiais alternativos, como para percussão. A escola não tem instrumento musical, vamos lá trabalhar com violão, vamos lá trabalhar com flauta doce, por exemplo, que é bem acessível também, já com acordeão já nem tanto, porque o acordeão é fácil de carregar, de levar para algum lugar, mas ele não é fácil de se ter. Imagina as escolas, né, com toda a situação que vivem as escolas, são pouquíssimas, são raríssimas escolas que têm instrumento que possam disponibilizar para que o professor, para que o educador musical trabalhe com os alunos, né? E como geralmente tu vai trabalhar a parte de música do canto de forma coletiva, né? Então a gente tem que dar uma pensada nisso, né? Muitas vezes eu encontrava os alunos nos corredores da universidade, e aí, como é que vai a casa de farinha? Porque eu trabalhava muito com eles, com a música do folclore, né? Mandei fazer uma casa de farinha, que tu pode levar. E aí ficava aquilo ali, a turma cantando pelos corredores. Depois ficou uma marca registrada minha, que eu trabalhava muito com os alunos isso, porque ela é legal de trabalhar, assim, é simples, né? Então, mas eu costumo trabalhar com os alunos, além da parte técnica, de eles terem um conhecimento da parte de anatomia e de fisiologia da voz, mas bem básica, assim mesmo, um trabalho com corpo, com um pouco de percussão corporal, assim, nem, não tanto a percussão, mas que a pessoa caminhe, que a pessoa consiga caminhar e cantar ao mesmo tempo, né? Desenvolver essas atividades motoras que vão ser importantes no momento em que tu vai trabalhar com a peça em si, porque são vários elementos que a gente trabalha com os alunos para que a gente possa ter o resultado final, que é o cantar, né? Que é o estar se apresentando depois. Então, assim, é um desafio grande, né, para quem está trabalhando com o canto coral dentro da licenciatura, fazer com que eles consigam já cantar, por exemplo, a 2, 3 vozes, a 4 vozes, né? Tem muitos que estudam um instrumento, estudam violão, estudam piano, não trabalham nem o solfejo, vamos dizer assim, das peças que vão tocar, e daí os caras vão para a disciplina de canto coral e eles têm que cantar, lá é a voz que eles têm que trabalhar. Daí, professor, eu nunca cantei, eu nunca solfejei, eu não sei nem como, eu não sou afinado, né? Então, tem elementos básicos que tu tem que trabalhar e com os alunos, que é super importante, né, para desenvolver a capacidade vocal e até respiração, uma coisa básica, que é a base do canto, tu tem que muitas vezes trabalhar, fazer corrigir isso, né? Que bom 5 minutos, professor. Oi, estou te ouvindo. 5 minutinhos, desculpa, 5 minutinhos. Tá. Eu vou procurar não me alongar muito sobre a gente tem muita coisa para falar, mas eu estou falando da experiência de como eu trabalho com a disciplina do canto dentro da licenciatura, né, especificamente. Então, não é muito simples da gente desenvolver esse trabalho em função de toda essa diversidade que a gente tem dentro da sala de aula, né? De alunos que são da música, no caso da nossa universidade, de alunos que são da música e alunos que são dos outros cursos, né? Claro que muitos já vêm até com musicalizados, mas a turma, em alguns momentos, a gente tem que trabalhar musicalização no próprio curso, né?
para que depois a gente venha trabalhar com a parte de técnica vocal. E sobre a importância disso, sobre a importância do canto, não só para a licenciatura em música, eu acho que o canto deveria ser criado dentro das pedagogias, principalmente das outras licenciaturas, em algum momento que esses professores tivessem a oportunidade de ter, pelo menos em um semestre, um contato com a música, principalmente com a música, com a educação musical, sem falar nas outras áreas, né? Sem falar das outras áreas do teatro. A gente fez até em alguns momentos trabalhos com a pedagogia dentro da própria UERGS, assim, mas deveria ser parte do currículo, né, de todos, porque eu acredito que facilitaria bastante até para termos uma educação musical efetiva dentro da educação básica, né, trabalhar com canto. Bom, eu não sei se me expressei da forma como na abordagem que da proposta da nossa mesa redonda de hoje, mas eu estou contando da minha experiência dentro do curso de licenciatura, né? Das dificuldades, principalmente, que a gente encontra de desenvolver esse trabalho de canto coral, que deveria ser mais aprofundado um pouco, porque ele eu diria que é fundamental para os educadores musicais, futuros educadores musicais, né? A gente trabalha muito com canto quando a gente vai lá para a escola. É isso. A minha fala é isso. E eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar participando aqui com a Cristina. Me convidou para contar da experiência da gente estar trabalhando, atuando aí, né? E não só na graduação, como também na nossa especialização que a gente tem dentro da UERGS. Excelente, professor Júlio, mas o senhor fique aí ainda, que o senhor vai ter oportunidades para falar ainda, a partir das perguntas que serão feitas. Muito obrigado, a sua fala é extremamente assim, importante para todos nós, e eu diria até que, como disse no começo, não há educação musical sem canto. E fala aqui apenas na prática do canto, não é isso? É a vivência do canto. É importante entender a vivência do canto, viver o canto como muito maior do que apenas a prática pela prática. Então, a sua fala pontuou muito bem isso. Parabéns. O professor Júlio César, que nos honra por estar aqui conosco, ele é natural de São Luís Gonzaga, ele é professor assistente do curso de música da licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ele é professor do curso de música da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, é mestre em Educação e Artes pela Universidade Federal de Santa Maria e especialista em metodologia do ensino de artes pela Uninter, é graduado em música pela Universidade Federal de Santa Maria e formado em acordeon, teoria e solfejo pelo Conservatório de Música Carlos Gomes, de Santa Maria. Ele é maestro da Orquestra Filarmônica Vêneta de Silveira Martins, integrante do grupo vocal A Capela Voca Pampa, músico e compositor, tem experiência na área de artes, com ênfase em música e em educação musical, atuando principalmente nos seguintes temas: produção musical, recital, linguagem e apreciação musical, canto, acordeon e orientação pedagógica. Foi quem falou conosco agora, professor Júlio César Pereira. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Só para complementar, eu não avisei a professora Cristina, mas eu estou bem feliz também que agora eu sou doutorando na URGS, na Universidade Muito bem, exatamente, maravilha. Parabéns, professor. Alguns estão me parabenizando, outros estão me dando os pêsames, eu não sei porquê, né? Mas tudo bem. Legal. Nós, em breve continuar. O senhor saberá. Exatamente. Exatamente. Obrigado, vou ficar na escuta e na assistência aqui. Legal, obrigado, professor. Nós vamos agora ouvir a professora Dione Colares. A professora Dione Colares, ela é doutora em estudos literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Pará, é mestre em performance vocal pela Universidade de Missouri, Colômbia, e licenciada plena em Educação Artística em Música pela Universidade do Estado do Pará.
é diplomada em canto pelo Conservatório Carlos Gomes, em Belém, e em piano pela Escola de Música da UFPA. Ela possui intensa atividade artística, tendo participado como solista em óperas, música de concerto e de câmara, em diversos festivais em Belém, outros estados e no exterior. Na gestão acadêmica, ela foi coordenadora do estágio em música entre 1996 e 97, coordenadora do curso de licenciatura plena em música da UEPA, 98, e chefa do Departamento de Arte da UEPA de 2002 a 2006. Respondeu pela direção do Teatro da Paz, em Belém, de 2007 a 2010, e pelo Festival de Ópera, tendo sido diretora-geral e artística na produção de 10 óperas durante esse período. Ela possui trabalhos na área da pesquisa e da docência em música, ocupando cadeira docente na Universidade do Estado do Pará e atuando no ensino básico, técnico e tecnológico da Escola de Música da UFPA. Atualmente desenvolve pesquisa sobre a presença da mulher na música do Pará. Seja bem-vinda, professora Dione. A senhora tem 15 minutos para trazer para nós as suas considerações. Muito obrigado pela sua participação. Olá a todos. Eu que agradeço, Augusto, o convite para estar mais uma vez aqui, professora Cristina, tá? Um prazer ouvir o professor Júlio César, né? Estar aqui com a Cristina Bertoni, e a nossa mestra, né, da licenciatura aqui em música na UEPA, a professora Ana, que vai falar mais adiante, né? Que foi minha professora de piano também, né? Nós temos, assim, uma trajetória que demonstra que nós fizemos muitas coisas. Eu também, assim como o professor Júlio, fiquei pensando como que eu vou abordar, né, a questão do canto na licenciatura. E aí eu resolvi falar um pouco da minha trajetória pessoal, né, como licencianda, porque eu também sou oriunda do curso, desse curso, sou da segunda turma do curso no qual eu sou professora, né, há 26 anos já, sou professora da UEPA, e professor Júlio, assim, não é, eu acho que algumas pessoas desejam pêsames porque é uma trajetória árdua, né? Assim, é muito trabalhoso um doutorado, mas vale muito a pena. Eu também sou recém-doutora, apesar da minha trajetória longa como professora universitária, eu resolvi cursar, né? Fazer esse empreendimento de vida mesmo, né? Entrar nesse projeto há pouco tempo, foi em 2016, e eu concluí esse ano, agora por época da pandemia. Então, a minha trajetória mostra, assim, uma inquietude, na verdade. Por quê? Porque eu comecei lá criança no piano, né? A minha vida era ser pianista. E depois, onde tinha coral, eu ia me metendo. Né? Desde 13, 14 anos, tinha coral, eu estava me metendo. Então, eu sou uma solista, né, de ópera, trabalhei com gestão, mas eu fui pinçada de coral. Então, essa história de, quem canta solo não canta em coral, isso é tudo besteira, isso é uma bobagem. Muito pelo contrário, eu acho que muito da musicalidade se desenvolve no coral. As experiências que eu tive, tanto na minha formação, quanto enquanto professora, né, de canto coral e regência, que fui também, antes da Ana Maria ingressar na universidade, para assumir essas cadeiras, foram muito válidas para a trajetória, para a minha trajetória musical, inclusive com o canto solo, né? Então, assim, por que inquietude? Exatamente por isso, porque eu fiz a graduação numa área, o mestrado noutra e o doutorado em outra. Mas eu penso tudo de forma integrada. Eu não penso que são coisas separadas. É tudo integrado. Inclusive, eu sou licenciada em música. A minha graduação, a minha pós-graduação, meu mestrado foi em performance vocal mesmo, repertório de ópera, de canções em diversos idiomas, mas durante o meu percurso acadêmico no mestrado, interessante, que foi fora do Brasil, era obrigatório que o aluno de mestrado em canto e regência e alguns outros instrumentos participassem do coro, assim, universitário, que era o mais de nível mais profissional lá. E com esse coro nós fazíamos um repertório complexo, né, e fazíamos turnês, apresentávamos, né, em diversos estados, viajávamos. Então, foi uma experiência muito importante e integrada à formação solista. Então, é articulado também.
né, com o canto solo, com a formação coral dentro do currículo lá. E também, sabendo que no meu retorno do mestrado, seria uma possibilidade continuar trabalhando com canto coral, que eu já trabalhava antes de fazer o meu mestrado, isso foi de 99 a 2001, viu, gente? Já faz tempo, faz muito tempo já. Mas aí eu procurei também me especializar, me qualificar mais na área de regência coral. E aí eu fiz cursos de regência avançada. Então, assim, eu já fiz muita coisa, e o ponto em comum, né? E o doutorado agora em literatura, né, pesquisando o texto na canção de autoria feminina. Então, eu já fiz muita coisa, só que o ponto comum da minha trajetória toda, de formação e profissional, é o canto. O canto, ele está do início ao fim, né, e vai me acompanhar sempre. Então, eu fiz aqui um roteiro que eu vou tentar seguir, mais ou menos, e vou apresentar para vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. Está apresentando para vocês? Não chegou ainda, Júnior. Ah, chegou. Está chegando. Está chegando, né? Vamos ver aqui. Acho que só falta abrir agora. Isso. Perfeito. Então, pronto. Então, assim, só para não me perder muito na minha fala e mostrar um pouco do meu percurso como professora de coro na licenciatura e na área de regência também, e mesmo em outras disciplinas que eu vinha lecionar, sempre o canto estava presente, eu sempre envolvi o canto, porque eu acho importante, assim como o professor Júlio falou, para a formação, não só do licenciando, mas como ferramenta também na atuação profissional dele após a conclusão do curso. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, as experiências anteriores à licenciatura, eu já falei para vocês, né, que eu me meti em tudo que é coro, inclusive antes de ser profissional da voz, eu cantei em coros regidos pela Ana Maria também. Não sei se a Ana Maria lembra, o Requiem de Mozart. Então, assim, qualquer projeto, olha, vou montar uma obra, tal, eu me metia no coro, porque era uma paixão, assim, cantar, né, para mim. E, como estudante da licenciatura, eu me lembro bem que, na minha época, o canto coral tinha uma ênfase muito grande na licenciatura. Então, eram 6 semestres. Hoje é bem mais reduzido esse tempo. Eram 6 semestres, era anual o curso, então eram 3 anos, né? E a regência eram 2 anos. Então, eu tive essa aproximação e essa experiência que foi muito boa para a minha formação na licenciatura, né? E na atuação como professora de canto coral e regência coral da UEP e outros espaços, eu aproveitei toda essa experiência de formação na licenciatura também, porque era dado esse enfoque também desde o início, né? Não só a minha formação enquanto profissional, né, musical, enquanto aluna da licenciatura na época, mas como uma ferramenta, né, que poderia ser aproveitada para a minha atuação profissional. E aí eu acabei sendo professora da própria universidade, do próprio curso no qual eu me formei. Entrei muito jovem, entrei em 1994, uma situação que hoje em dia nem existiria, né? Eu tinha acabado, eu concluí minha licenciatura com 20 anos, entrei com 16, concluí com 20, fiz uma especialização, com 20 anos eu já era professora, então eu era mais nova do que alguns alunos meus na época, né? Uma situação que realmente hoje em dia isso não aconteceria. Não sei se foi bom, acho que não, mas foi importante, né? São experiências e a vida da gente, a trajetória da gente. E aí, naquela época, me pensaram para trabalhar com canto coral e regência coral na UEPA. Apesar de que, naquele momento, eu era bem consolidada na formação musical, mas eu achava que eu deveria ter mais experiências. Durante o curso, eu atuei estagiando, inclusive com coros de cegos, com coros de idosos, esse momento do estágio, muito importante também na minha formação, quando graduanda, né, na época, e que serviu demais para quando eu assumi, assim, né, recém-contratada da universidade, as turmas de canto coral e regência.
Essas experiências todas que eu estou relatando para vocês foi muito importante para a profissionalização da minha voz. Naquela época eu não era profissional da voz, a voz se desenvolve. Mas eu sentia uma vontade muito grande de fazer um trabalho solo. E aí, paralelamente, já formada em piano, já com um longo percurso no piano, veio uma professora búlgara para Belém. Veio um grupo de búlgaros e russos para Belém atuarem no Conservatório Carlos Gomes. Eu fiz o teste e passei a ser aluna de canto do Conservatório Carlos Gomes. Eu lembro que eu tinha minhas aulas, eu já era professora da universidade, inclusive. E aí eu fui me desenvolvendo, né, uma certa desenvoltura, a minha voz se desenvolveu muito e eu me tornei profissional da voz na área do canto solo, né? Então, isso ampliou a minha atuação, né, com a prática vocal, não deixei de atuar como regente coral, né, mas ampliou. E ampliou também porque eu passei a trabalhar como preparadora vocal de coros, né? Fui saindo aos poucos da regência e passei a ser preparadora de coros. E durante esse meu percurso, eu também trabalhei com coros fora do ambiente universitário. Coros de empresa, né? Que é um outro campo de trabalho importante que o licenciado pode atuar. Né? Então, assim, dentro de tudo que eu falei, eu fiquei pensando, né, de como assim organizar mais ou menos o que eu penso sobre a importância do canto no percurso da licenciatura. Né? O professor Júlio também começou a falar, abordou essa questão, né, que a prática coral ela precede o conhecimento e experiências musicais muito consolidadas. Então, alunos com pouca experiência em música, ou quase nada, né, pessoas da comunidade, inclusive, né, que podem integrar um trabalho coral juntamente com os licenciandos, eles podem integrar o mesmo ambiente, né, que é da prática coral. Então, você pode já colocar em prática a sua musicalidade, você pode participar de um grupo musical sem grande conhecimento, experiência anterior, né? Essa etapa auxilia o licenciando no desenvolvimento da musicalidade, né? Então, quer dizer, ele vai adquirindo novos conhecimentos com essa prática, né? É uma oportunidade também de desenvolver a leitura, a percepção rítmica, melódica, harmônica, né? E a criatividade, dependendo do trabalho que você desenvolver com a tua classe, né? Ou com o teu grupo. Aumenta o vocabulário musical no momento que você está preparando o repertório, você está ampliando esse seu vocabulário musical, aprendendo novas terminologias e melhorando a sua própria leitura. É uma atividade também, penso eu, integrativa e transversal, porque pode ser articulada com outras áreas disciplinares, apesar de eu não estar atuando com canto coral no momento, mas eu oriento trabalhos nessa área, recentemente orientei alguns, e também você pode trabalhar na área de projetos interdisciplinares, você pode também trazer essa experiência do canto coral para estágio, né, para a prática de ensino, que é a área que eu estou atuando mais no momento. Aborda a voz como instrumento transformador de si mesmo e do outro, né? Pode ser desenvolvido e deve ser bem cuidado. Eu acho que isso é uma abordagem muito importante, porque nós, professores, somos profissionais da voz porque usamos a voz na nossa prática, né? Então, é uma oportunidade também, durante as aulas, né, de canto coletivo, de você mostrar como cuidar da voz, né? Como você pode desenvolver habilidades vocais, mas cuidar, né? Um instrumento que é delicado e que tem que ser bem cuidado na sua prática enquanto futuro professor, né? E também desenvolve a capacidade de concentração, trabalha a cognição clara e a memorização. Então, habilidades importantes que desenvolve durante esse seu percurso na licenciatura. 5 minutos, professora. Tá, ok, já estou concluindo.
Depois dessa etapa de formação, né, você justamente pode aproveitar toda essa sua experiência e se apoiar no canto como ferramenta profissional, já graduado, formado, né, e licenciado, você pode atuar com coros, coros infantis, atuando nas escolas de ensino regular, tanto nível fundamental 1, ensino infantil, fundamental 2, na escola profissional, em coros também de empresas ou em projetos, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, se você se especializar e se interessar, né, em permanecer nessa área e se qualificar mais para além da licenciatura, você pode trabalhar em coros até semiprofissionais, montar grupos, né, que não são institucionais, inclusive, né? E justamente a possibilidade de atuação com canto em diversos espaços, que, no meu caso, toda essa experiência, e voltando-se para os projetos da universidade, eu trabalhei também com depois da minha atuação, né, e eu fui deixando de trabalhar um pouco com coro para poder me dedicar um pouco mais. Eu fui muito demandada, assim, de trabalho solo, né, e aí fui deixando, aí foi o momento que a Ana Maria também assumiu as turmas na universidade, né, e é totalmente dedicada ao estudo e à pesquisa nessa área. E então eu passei a atuar com coros mais na parte de preparação técnica vocal. E aí aqui eu resgatei, assim, do fundo do baú, gente. Alguns alunos meus estão assistindo aí, não vão nem acreditar, mas, assim, fotos, sabe, de muito antigas. Aqui essa turma é de 1998, e eu falei que o canto é uma atividade integrativa. Eu tenho contato com vários desses alunos. E na época que eu trabalhava com coro, foi a época em que eu me aproximei mais dos alunos, porque nós passávamos muitos anos juntos, né, com essa atividade. Então, essa é uma turma, a Ana Maria e alguns colegas talvez reconheçam alguns, a Felisbela aqui, a Silene, a Fátima, aqui o coral da UEPA, que era um coro de comunidade, que foi anterior à criação e institucionalização no Madrigal da UEPA, que a Ana Maria rege atualmente, já um coro mais estruturado, né, que tem as bolsas, né, para os cantores e tudo. Isso, o embriãozinho disso aí, né, foi o coral da UEPA, ainda da década de 90, né. Nós nos apresentamos também aqui, ó, no Teatro da Paz, aqui na escadaria frontal do Teatro da Paz. E com relação à abertura de possibilidades de atuação, já aqui é uma turma lá na Escola de Música Valquíria Lima, em Macapá, né, quando eu fui convidada para trabalhar num curso de especialização para os professores lá. E, assim, eu coloco todo mundo para cantar sempre, entendeu? Isso faz parte de mim. Eu estava fazendo uma qualificação, não sei se era a disciplina era harmonia ou leitura musical, e aí eu também lanço mão do canto, faço todo mundo cantar em conjunto, divido vozes, porque eu acho que é uma atividade que possibilita esse desenvolvimento musical profundo, né, e efetivo. E aqui o coro da UEPA, daquela época, né, quando eu regia, eu acho que aqui foi por volta de 2004, 2005, talvez, mais recentemente. Foi um coral que durou um certo tempo, e depois a situação melhorou porque foi criado o Madrigal da UEPA, né? Aí é um coro de comunidade que integrava alunos da licenciatura com pessoas da comunidade, mas agora, a Ana Maria vai falar depois, nós temos o Madrigal que é mais estruturado e institucionalizado. Então, essa minha fala, as minhas reflexões, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, professora Dione. Excelente fala, excelente participação. Tive o privilégio de ser
aluno da professora Dione, lá entre 93 e 94. Acredito! Sério? Eu acho que ela estava saindo já, na verdade, eu estava no segundo ou terceiro ano. Gente, eu nem acredito. Há quanto tempo olha, eu praticamente fui lá. Aquela turma todinha, Cláudio Trindade, Sônia Blanco. Foi um prazer, e agora como colega, né, na UEPA. Ótimo, como colega na UEPA. Muito obrigado, professora, pela sua participação. A senhora ainda vai ter outras participações agora aqui, a partir das perguntas que serão feitas. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero chamar também agora a professora Cristina Bertoni, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Música, área de concentração em Educação Musical da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é vencedora do 42º Prêmio Tibicuera de Teatro Infantil na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante 2019, pelo espetáculo O Maravilhoso Mágico de Oz. Professora adjunta do curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, responsável pelas disciplinas de Prática de Conjunto Instrumental, Mídia e Práticas Pedagógicas, Teoria e Percepção 1 e 2, 3, Regência 1 e 2, Estágio Supervisionado, Ensino Fundamental, Médio e Espaços não formais, professora do Centro Universitário IPA, responsável pelas disciplinas de Composição, Prática e Leitura Musical, Flauta Doce, Práticas Pedagógicas 5 e supervisora de Estágio Supervisionado 1, 2 e 3, do ensino médio e espaços não escolares. Seja bem-vinda, professora Cristina. A senhora tem 15 minutos para também contribuir com nossa mesa redonda. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos. Eu agradeço mais uma vez aqui, né, participar dessa mesa redonda. É com muito prazer, né, que eu participo dessa parceria aí entre as duas universidades tão importantes, né, para o nosso crescimento acadêmico. E agradeço a minha colega, professora Cristina, que me honrou com esse convite, né? E, enfim, né? Então, eu queria começar falando, inicialmente, né? Falar só que eu ainda não atualizei meu currículo ali, mas eu não sou mais professora do IPA, já desde julho desse ano, né? Por razões, assim... enfim, né, da instituição, eu acabei me demitindo da instituição e agora estou me dedicando exclusivamente ao UERGS, né. Mas, enfim, então eu queria falar sobre a minha... eu vou tentar, né, estava pensando aqui como é que eu ia abordar esse assunto, porque o canto, na minha opinião, assim como da professora Dione, do professor Júlio, né, é de extrema importância para a formação do professor de música, né, que vai atuar em escolas e em qualquer outro espaço de educação musical, né. Eu dou aula de teoria e percepção e ali eu uso muito a voz, né, a gente trabalha muito com solfejos e cantos de exercícios, né, vocais e leituras e tal. É sempre muito importante também para a compreensão da teoria, né, que tu tenha uma relação orgânica com ela, né, e a voz propicia muito essa relação, né, quando vai cantar as escalas, entender o que é uma escala maior, o que é uma escala menor, se a gente consegue cantar um acorde, se a gente consegue, tudo que a gente entende na teoria, se a gente consegue reproduzir com a voz, é muito mais fácil da gente assimilar esse conhecimento teórico aí, né? A prática e a teoria têm que estar sempre juntas na busca dessa compreensão, né, da música como dos elementos musicais, né? Mas eu queria trazer aqui, e também, como eu sou professora da disciplina de regência, ali também a gente trabalha muito com a voz, porque além de poder também trabalhar com instrumentos, de fazer grupos instrumentais, trabalhar os movimentos de regência e todas as coisas que envolvem essa disciplina, também poder ser trabalhados com instrumento, eu privilegio muito o uso da voz, né? Então, trabalhar a leitura de cânones, de músicas a 2 vozes, a 3 vozes, a 4 vozes,
E percebo, num certo sentido, né, bastante lacunas nessa área da voz aí dentro da universidade, né? Muitos alunos entram sem ter essa prática vocal. E eu sempre digo que, paralelo à formação na universidade, eu aconselho o aluno, o graduando, né, a participar de um coro, porque o coral é uma aula, é um lugar amplo, né, de formação também, né? A gente aprende muitas coisas, né, inclusive as relações interpessoais também, né, aquela coisa do trabalho coletivo, mas a gente aprende muitas coisas relativas aos elementos musicais, né, a teoria musical, a prática do canto, ao ouvido harmônico, a percepção, né? Então, é muito rico o trabalho do coro, né? Mas eu trouxe aqui alguns autores, né, que vão fazer a gente refletir um pouquinho sobre o quanto o canto faz parte da nossa formação como professores de música, né? Então, eu trago aqui uma afirmação de Souza, num estudo feito também com a Luciana Delbem, a Liane Hintz, que essa é a Jusamara Souza, né? Ela, num livro chamado O que a música faz nas escolas. Então, são estudos com diversas escolas e diversas, enfim, né? São vários estudos em escolas municipais e estaduais, né? E ela afirma que o canto, entre outras práticas musicais, sempre esteve presente no contexto escolar, apesar da ausência da música como disciplina ou como conteúdo obrigatório no currículo das escolas de educação básica. Então, o que se constata? Que o canto, ele tá independentemente da nossa vontade, da nossa crença como área, né, de educação musical, ele está dentro das escolas, como alguma coisa do cotidiano da escola, né? Então, as crianças cantam, os professores generalistas, ali, os regentes, né, de turma, ou até os professores de outras áreas, de português, de história, né, eles buscam esse recurso, né, para trabalhar as suas disciplinas, né? Os professores das séries iniciais também usam muito o recurso do canto. E trago daí, para complementar um pouco isso, uma fala, enfim, uma citação, né, do professor Sérgio Figueiredo, que fala sobre o escasso acesso dos professores generalistas ao conhecimento musical e sobre o pouco enfoque dado à área do canto nos cursos de licenciatura em música, né? E ele comenta o seguinte, que mais do que, né, ou para além do canto coral, é abordar a questão do canto propriamente dito, né? Porque o canto envolve questões de fisiologia da voz, técnica vocal, o uso da voz de maneira saudável, né? Então, o quanto é necessário ter essa abordagem nos cursos de licenciatura, né? Ou seja, talvez também trabalhar aspectos relacionados à fonoaudiologia, né? Trazer as maneiras de emissão, de uso do aparelho fonador, do aparelho respiratório, enfim, né? E isso... dentro do curso de licenciatura em música, eu acredito ainda que dentro dos cursos de pedagogia, né, pudesse ser ampliado esse tipo de prática, né? E ele coloca que esse trabalho, o professor Sérgio, né, fala que o trabalho com o canto, ele vai, então, além das habilidades das habilidades do coral, né? Porque o coral, ele trabalha a questão do canto coletivo, mas muitas vezes não se tem tempo né? Não se tem os momentos específicos de trabalhar com a voz de cada um, né? Então, dentro de uma universidade, numa disciplina de canto, a gente pode particularizar o ensino do canto, né? Então, acho que isso aí seria uma coisa interessante de pensar também, né? E outra coisa que também nos traz aqui a Ana Cláudia, né, Specht, não sei bem como é que se pronuncia, mas ela, de um texto de 2007, onde ela aborda o ensino do canto segundo uma abordagem cognitivista,
uma investigação com professoras de educação musical infantil. Eu acho importante esse tipo de abordagem, né? Porque ela fala que o professor necessita de subsídios técnicos essenciais para compreender o funcionamento da voz. Ao conhecer o seu aparelho fonador e a fisiologia da voz, o professor obterá novas possibilidades em sua missão vocal, né? E, consequentemente, ele vai poder cuidar da voz dos seus alunos e da maneira como seus alunos cantam. Acho que é importante também a ideia de trabalhar a afinação dos alunos, quer dizer, quais são as possibilidades que o canto te faz, te dá, né, para trabalhar elementos musicais, conhecimento musical, né, o desenvolvimento cognitivo musical, digamos assim, né, como é que a gente pode lançar mão do uso da voz para trabalhar esses aspectos, e eu acho extremamente importantes, né. Eu vejo muito, dentro dos cursos de licenciatura em música, a pouca prática dos alunos que entram nos cursos, e às vezes até, né, e isso não é uma crítica, mas é uma constatação mesmo, e eu acho que a gente precisa se deparar com isso, né, para talvez mudar essa realidade, né, e mostrar o quanto é importante para esses alunos que entram na universidade. Aquele aluno que quer muito saber tocar o violão, saber tocar piano, saber tocar, sei lá, o acordeon, a flauta, né? E se esquece muitas vezes dessa abordagem do canto. E não é nem se esquece, né? Ele não tem essa curiosidade inicial, essa vontade inicial, porque a escolha do instrumento é que levou, né, a aproximação com a música e levou para dentro de uma universidade e ainda o levou para dentro de um curso de licenciatura, por outras, né, às vezes por motivos que ele mesmo não sabe dizer muito, né, às vezes entra na universidade, no curso de licenciatura, mas não optou por licenciatura tão conscientemente, ou seja, não quero dar aulas, mas quero aprender música, né, acontece muito isso. Então, eu acho que é importante a gente ter essa ideia dentro dos cursos de licenciatura para possibilitar, né, e para pensar nos nossos currículos de maneira que a gente coloque essa disciplina do canto muito seriamente dentro dos cursos, né. Eu trago aqui também alguma citação aqui da professora Beatriz Hilari, lá de 2003, que ela fala que o ato de cantar espontaneamente ou de forma dirigida em sala de aula pode ativar os sistemas de linguagem, da memória e da orientação sequencial, sistemas que são vitais para o desenvolvimento cognitivo infantil. Então, a gente pode ver, né, o quanto tem de abordagem de aspectos, né, importantes dentro da prática do canto, né, a questão da memória, da linguagem, o quanto a gente pode trabalhar a própria dicção, né, a própria emissão da voz, enfim, né, mas principalmente eu acho que são questões relativas à música mesmo, assim, ao desenvolvimento musical, né, a percepção, a expressão, né, enfim, né, a afinação, essas coisas que são bem dos elementos mesmo da música, do conteúdo musical propriamente dito, né, que é o que nos dá uma credibilidade maior dentro da escola como disciplina, como disciplina curricular, né. Outra coisa, então, que nos traz a pesquisadora Juliana Grossi Ferreira, né? Ela fala que a influência da performance vocal no desenvolvimento das funções cognitivas, né? A escolha do repertório, a sua prática, conforme certos requisitos de performance vocal, podem colaborar e influenciar no desenvolvimento da linguagem. Então, essas questões que eu trago, assim como algumas coisas que a gente pode perceber que os pesquisadores que estudam, né, sobre o uso da voz, nos trazem como questionamentos, como resultados de suas pesquisas também, né?
Então, acho bastante importante. E uma coisa que eu acho super importante também é sobre a atribuição do professor de ser um modelo dos alunos. Ou seja, a criança tem naturalmente a característica de imitar o que ouve. A professora, principalmente as crianças de, né, séries iniciais, que tem a sua professora regente, né, que dá aula de todas as disciplinas, né, e muitas vezes também de música, né, ela serve como exemplo. Se ela não canta, né, afinado, com uma voz saudável, com uma boa unição, uma boa uso do aparelho fonador e tal, ela não vai conseguir ser o exemplo daqueles alunos, né? Porque os alunos, eles imitam muito o que eles veem, o que eles ouvem. Então, é importante ter esse desenvolvimento musical também dos professores, né? 5 minutos, professora. Tá bom, obrigada, professor Carlos. E Obrigado. eu, então, trago, na verdade, esses pontos, assim, desses questionamentos, esses pontos a serem pensados, né? Como é que a gente pode ampliar, né, esses questionamentos sobre o estudo do canto dentro da universidade e principalmente dos cursos de licenciatura em música, e levar aos graduandos essa noção da importância do canto nessa trajetória de formação aí, né? Eu vejo muito isso, assim, a vergonha dos alunos de cantar, porque não tem assim, familiaridade com esse tipo de prática, né? E a gente precisa, eu acho que dentro das diferentes disciplinas, né? Eu, nas disciplinas de teoria, acho fundamental o uso da voz. Nas disciplinas de regência, então, nem se fala, né? As disciplinas de metodologia de ensino da música também, acredito que, né, quando trabalho com metodologia, também falo desses aspectos aí do desenvolvimento vocal. Também no desenvolvimento propriamente musical, no sentido amplo, né, o desenvolvimento, como é que eu vou dizer, de performance mesmo, né? O seu próprio desenvolvimento musical, né? O canto, ele auxilia muito, inclusive na execução de um instrumento, né? A gente tem o conhecimento do canto nos possibilita muitas coisas em relação à sonoridade dos instrumentos, né? Eu toco instrumento de sopro e cantar me ajuda muito a saber o som que eu quero tirar do meu instrumento. O próprio instrumento de corda também, a gente sabe a relação que tem uma corda tangida, né? Um violoncelo, um violino com a voz, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Às vezes me atrapalha um pouco, fico ansiosa para abordar tudo que eu quero em pouco tempo, mas, enfim, espero que tenha ajudado aí a gente a refletir um pouco sobre a voz, o canto, nos cursos de licenciatura em música. Obrigada. Obrigado, professora Cristina, excelente participação. Eu queria, assim, deixar para vocês pensarem já para o final, para a gente estar discutindo. A Priscila Moreira, ela diz assim: senti muita falta disso na minha graduação e precisei me especializar em voz para poder sentir segurança em trabalhar com a voz. Na graduação que fiz canto, se resumiu a cantar e preparar um repertório para apresentação e prova. E ela complementa: sabe as palavras, professora Cristina, acredito que precisa ser repensado com muito carinho o ensino do canto dentro da universidade. Aí ela faz uma pergunta para a gente pensar no final. Ela diz o seguinte: com certeza, precisamos de referência para nosso aluno. O professor de violão precisa tocar violão, por exemplo. Por que o professor de canto não precisa saber cantar? Então, alguns pontos para a gente para vocês se prepararem, para depois a gente estar conversando um pouquinho mais. Muito obrigado, professora Cristina, mais uma vez, pela sua excelente participação. Eu que agradeço e parabenizo também meus colegas que falaram já aqui nessa mesa. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a professora Ana Souza.
A professora Ana Souza, ela é doutora em música na área de educação musical, Universidade Federal da Bahia, 2015, com estágio doutoral em Tufts University, Boston, mestrado em música, área de educação musical UFBA, em 2000, professora do curso de licenciatura em música da UEPA, área de educação musical, regência coral, música popular brasileira, prática coral, música afro-brasileira e coro cênico. Ela é formada em piano pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, onde atuou como professora de 1979 a 1988, é especialista em fundamentos da linguagem musical pela UEP, 95, foi professora e gestora da Escola de Música Antigo Sam, da UFPA, 1981 a 2007, onde formou e dirigiu o grupo Vox Brasilis e o grupo Cantores Contemporâneos desde 1988. Ela é regente do Madrigal da UEPA desde 2016. Seja muito bem-vinda, professora Ana Souza, se ela tem 15 minutos para contribuir conosco com a nossa mesa redonda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, professor Augusto. E eu queria saber se o senhor vai passar os meus slides por aí, não vai? Já posso colocar, professora? Pode colocar, eu vou falando e vou te pedindo. Ô, gente, é tanta coisa para falar. Eu queria até agradecer esses 3 professores que falaram agora na minha frente, com tantos pontos importantes, tão relevantes, e eu também, no que eu preparei agora, que eu vou mostrar para vocês, eu achei que eu fui reduzindo. Eu tinha feito tanta coisa, eu comecei a reduzir, por causa do tempo, que são 15 minutos. Então, o que eu lhe queria falar, a primeira tela aí, você pode colocar no maior, Augusto? Por favor. Falar da importância do canto coral, né, no curso de licenciatura em música, reflexões dos professores, né, de norte e sul. Pode passar, Augusto, a primeira tela. Eu quis colocar para não esquecer de coisas importantes e ainda fiquei pontuando aqui enquanto vocês estavam falando. São palavras minhas, né? O canto coral para o curso de licenciatura plena em música tem uma importância fundamental na formação dos futuros profissionais de educação musical, que irão atuar com estudantes de todas as idades em qualquer tipo de espaço, contribuindo para o desenvolvimento musical dos coralistas, assim como na formação integral dos mesmos. Eu sempre digo assim, não é puxando brasa para o nosso lado, mas as disciplinas de canto coral e regência, elas são extremamente importantes, e as práticas dessas 2 disciplinas para a formação do licenciando em música. Isso eu sempre digo e considero. Hoje eu vou falar mais do canto coral, mas como diz a professora Cristina, que está vindo agora, a regência não se dissocia, porque a gente canta o tempo inteiro, mas dá os princípios de regência, o gestual de regência, o repertório de regência, e na universidade, quando a Dione falou do antigo currículo, eu até anotei aqui, 6 semestres de canto coral e 2 anos de regência, ou seja, 4 semestres de regência. O aluno tinha chances de ter 10 momentos com professores durante um semestre inteiro, e agora reduziram. Quando eu assumi a universidade, em 2007, na verdade, o concurso de 2007 e 2008 eu fui dar aula, já estava diminuído para 3 cantos, né? Prática 1, prática 2, prática 3, e 1 de regência. Gente, é muito pouco, tanto que a gente precisa repassar e praticar com esses alunos. Então, pode passar, Augusto, por favor. Eu resolvi fazer uma amostra pequena, nem estou colocando aí os conteúdos, os objetivos apenas do canto coral 1 que o aluno agora faz no primeiro semestre. 40 horas só de carga horária que ele tem em cada semestre. O objetivo já são planos feitos por mim, né, revistos dos passados e colocados agora por mim. Desenvolver as capacidades e potencialidades para o canto coral, possibilitar o domínio vocal e de interpretação musical em diversos estilos de repertório coral. Na metodologia, eu trabalho muito com preparação corporal e vocal, práticas de leitura de repertório, audição de CDs, DVDs de diferentes formações vocais, infantil, feminino, masculino, coro, orquestra, misto, a capela, interpretando estilos diferentes. Eu ia falar também agora, e me esqueci de falar, que eu tenho uma experiência de 30 anos com o coral, que eu comecei na escola de música, com o coro tradicional, né, dos alunos de canto coral, e pela minha inquietação, eu era muito tímida,
Eu achava que os alunos estavam cantando muito parados, eu não sabia o que era que acontecia, que não estava harmoniosamente, estava bonito, mas a expressão deles estava muito ruim, eu não sabia como tirar deles a expressão. Então, vocês sabem que no tempo que eu me formei, não tinha curso de música em Belém do Pará, em 1978, na época do vestibular, eu tive que fazer cursos fora, porque eu sou pianista de formação mesmo, né? Queria ser pianista de carreira, e aí fiquei no magistério, graças a Deus, é a minha missão, é a educação musical. Então, quando eu comecei a fazer os corais na sala de aula, eu me senti necessidade de viajar e me aperfeiçoar mais no canto coral e na regência, por incentivo dos próprios alunos da minha turma. E aí lá eu fui aprender técnica vocal, eu fui aprender regência, eu fui aprender uma série de coisas. E num dos cursos que eu fui do painel Funarte, em Resende, eu vi o coral da Elza Latchevich, que todos os alunos eram muito expressivos, os cantores. E o coral mais ainda expressivo era da Mara Campos, que é uma regente ainda viva, a Elza já não está mais entre nós, e a Mara trouxe um grupo assim, extremamente expressivo, e o que eu fiz? Grudei na Mara, conversando com ela nos corredores, e trouxe ela para Belém, com o apoio da Escola de Música, da direção da escola, e da Aliança Francesa também, que nos ajudou. E aí eu fui desenvolvendo essa questão da expressividade, fazendo articulações pedagógicas, que naquele tempo eu chamava de parceria, com professores da Escola de Teatro e Dança, e hoje em dia a gente está trabalhando com o coral que eu ainda dirijo até hoje, cantores contemporâneos, com um coreógrafo que trabalha o corpo. Mas com essa experiência que eu tenho, eu trago para a UEPA, de alguma forma, essa questão do corpo, que o professor também falou, da importância corporal do trabalho de corpo para os coralistas, e professores também que serão, né? As nossas avaliações a gente vê pela frequência e interesse, avaliação deles também individual, eu ouço um por um, e em octetos, para eu poder ter assim, uma ideia de o que eles estão fazendo, não só passar a música num conjuntão e não saber avaliar como estão cada um deles. No octeto eu tenho uma condição de ver melhor. E aí fazemos apresentações públicas dentro da universidade, fora da universidade. Eles participam de palestras também, como seminários, há trabalhos de pesquisa, por exemplo, a gente não consegue dar todas as áreas vocais, né? Mas quando se faz um trabalho de seminário, os alunos vão em equipes, eles vão escolher várias épocas da história da música vocal, e eles trazem essas pesquisas e apresentam para os colegas. No final da disciplina de prática coral, o aluno deve dominar as técnicas para execução musical elementar, individual, grupo e coletiva, com abordagem artística e pedagógica. Identificar, selecionar, aplicar técnicas de execução musical elementar, individual, grupal e coletiva, com abordagem também artística e pedagógica. Pode passar, Augusto. No canto coral 2, que é o semestre seguinte, aí já vão estar no segundo semestre. Eles têm aula de percepção, mas é uma falha também do curso não ter aula de piano, que o piano, que é um instrumento harmônico, é muito importante para os coralistas e para os regentes. Então, eles só vão ter aula de piano, parece que depois da aula de regência, do primeiro semestre de regência, isso faz uma falta muito grande, porque eles não sabem utilizar e tocar a melodia na mão direita, e nem tampouco os acordes na mão esquerda, que é o que eles mais precisam na formação deles para dar aula fora da UEPA, no campo de trabalho. Os objetivos do canto coral 2 já desenvolvem as capacidades de potencialidades para o canto coral, possibilitar o domínio técnico vocal e de interpretação musical nos diversos estilos de repertório coral, desenvolver a criatividade em conjunto, liderança, seleção de repertório, interpretação litero-musical, saberes individuais, materiais lúdicos alternativos, instrumentos, adereços e indumentárias. Eu vou falar disso, que são as práticas criativas, logo depois, nos próximos slides. Os objetivos são bem, eu acho que está repetido esse. A avaliação é similar à outra, né, com octetos, em apresentações públicas, e ao final da disciplina, a prática coral, eles devem dominar essas técnicas todas, que é a mesma do canto coral 1, mas tem um trabalho que eu cobro, desde 2008, eu criei eu chamava de montagens cênicas, agora eu chamo de processos criativos no canto coral. Eu vou me reter bastante nisso para dizer que é importante esse trabalho para a formação deles, para a atuação deles como professores de música nas escolas ou nas igrejas onde eles vão atuar. Pode passar, Augusto.
Aí eu só coloquei, tem duas lâminas quase em branco, essa é práticas criativas em equipe com repertórios variados e simples. Vai pular uma em branco, que eu cortei, e vai pular mais uma, que é a próxima. Antes de falar das práticas criativas, eu fiz uma comparação com algumas universidades brasileiras, a nossa UEPA e a nossa Universidade Federal do Pará. Eu e uma ex-aluna minha, que hoje é também doutora em música, a Cristina Otaque, ela é a professora da cadeira da UFPA. Então, a gente tem na UEPA, agora, atualmente, um semestre de prática coral 1, com 40 horas a carga horária. O segundo semestre, prática coral 2, com 80 horas. Não sei por que ficou maior do que regência. Introdução à regência coral, 40, e regência coral, 40. Já na UFPA, tem, no segundo semestre, canto coral 1, com 51, terceiro, canto coral 2, com 51, quarto, introdução à regência, com 51, e o quinto semestre, regência coral e banda, tudo na mão da Cristina Otaque. Ou seja, como ela vai dar conta de trabalhar regência coral e banda se não tem banda. Como ela vai trabalhar em coral, regência coral só se for no coro universitário, porque ela não vai dar conta de muita coisa. Lá na UEPA, pelo menos, nós temos o madrigal da UEPA, só tem uma coisa negativa, que só pode estar no coral da UEPA, o madrigal da UEPA, os alunos selecionados com bolsa para participar dos ensaios, desculpa aqui, e as apresentações públicas. Não é permitido alunos de outros semestres trabalharem como voluntários. Isso é uma coisa que eu estou negociando muito com a nossa pró-reitora, que tem alunos que querem continuar e alunos que querem entrar, e não é permitido pela questão do voluntariado, que ela diz que vão criar depois problema, porque uns são bolsistas, outros não são, mas se assinar um termo de voluntariado, não tem problema nenhum. Na próxima lâmina, a gente vai ver a quantidade de trabalho que tem na USP e na Escola de Comunicação e Artes da USP. Olha a quantidade de coral que tem uma falha ali no segundo, é canto coral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai embora, né? E na UFRJ também, canto coral 1, 2, 3, 4, depois técnica vocal e técnica vocal. Fora isso, eu não coloquei aí, tem interpretações com corais, outros trabalhos com corais, música de câmara com coral. Então, ontem, eu conversei com a professora Maria José Chevitarese, que é da UFRJ, por telefone, nós trocamos alguns assuntos sobre isso, e eu disse, como é que pode? Deve ter, assim, muitos professores, então, para cada... Eu não vou dar conta na UEPA, se for todos esses semestres. E ela me explicou o seguinte, tem vários corais na UFRJ, então, tem o coro que é formado de alunos de coro, de canto, e alunos instrumentistas e de regência. Ela trabalha só um repertório todo voltado para mais complexos, né? Músicas mais complexas com orquestra, enfim, aí tem coros juvenis com outro professor, tem um outro trabalho com uma outra professora, tem um trabalho com coro infantil, e aí os alunos eles vão se inscrevendo e vai ter frequência e carga horária que eles vão cumprir. Por isso, eles têm essa possibilidade de fazer, durante todos os 8 semestres, eles podem fazer todos os anos, todos os semestres eles podem fazer coral. Isso nós não temos, eu não sei se na UERGS tem essa possibilidade, que na USP também deve ser da mesma forma. Não é que tenha milhões de professores dentro de sala de aula dando cada semestre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu não daria conta, né? Mas, tendo os grupos corais, aí os alunos podem participar desses grupos e ganhar carga horária. Também dizer que essas disciplinas estão escritas como obrigatórias na USP, e na UFRJ são optativas, restritas também. Tem outros tipos de eletivas ou restritas, o aluno vai escolher e vai compondo a carga horária dele. Vejam a carga horária de regência coral da USP, 240 horas no semestre. Isso é um sonho, é uma maravilha, porque eu agora fiquei com 40 horas, é muito pouco. E eu me esforço muito para que os alunos tenham uma prática e saibam reger. Na regência, hoje não é dia de falar de regência, mas eles têm, no final, agora que nós conseguimos que, no PPP, né, o Projeto Pedagógico de Música, a gente conseguiu mais um semestre de regência, e aí o aluno tem que, ele já fazia isso quando era eles têm que montar um coral fora da UEPA. A prática deles, eles têm que praticar com os colegas, o laboratório, a própria turma, mas no final eles têm que preparar um coral para apresentar como prova final.
E eu vou falar agora da prova final de canto coral, né, a conclusão, nos próximos slides. O que são essas práticas criativas no canto coral? Eu comecei a estar fazendo 11 anos, com a interrupção do meu doutorado, que foi de 2011 a 2015. É uma proposta de canto coral realizada em equipes pela turma, com seleção de repertório, feita pelos alunos, a partir de sugestões minhas, né? Qual é o objetivo? Estimular a criatividade dos futuros educadores musicais. Realizar um mini programa musical com materiais alternativos. Desenvolver habilidades novas em equipe com liderança, colaboração, articulação e parcerias. O aluno não precisa pensar em gastar dinheiro para montar nada para fazer grandes produções. Ele vai pegar umas 4 músicas e vai montar. Seguindo, Augusto, por favor. Então, tem um protocolo de avaliação. As equipes, elas têm uma ficha de avaliação dos coordenadores, que uma equipe, por exemplo, de 8 alunos, ficam 2 coordenadores, o resto são membros. Eles que se elegem, né? Ficha de avaliação dos membros da equipe, porque esses membros vão também observar a participação, o comportamento, a relação interpessoal dos coordenadores, se eles estão daquele tipo autoritário, se eles não estão nem aí, se eles faltam, se eles não estão levando a sério. E a ficha de avaliação dos convidados, porque nesse trabalho, no final, eles têm que apresentar em público, no auditório maior que tem na UEPA, e sempre eu trago um professor da UEPA, da área de voz, um professor da UFPA e um convidado de fora também, que pode ser um cantor com experiência muito grande em coral, algum cantor que a gente possa convidar. Então, os coordenadores, eles devem entregar essa ficha técnica, o repertório com autores, arranjadores e músicos para comprar o programa da apresentação. As equipes devem entregar no dia uma síntese da história musical que eles fizeram, né? Eles têm que criar um roteiro daquele repertório. E também entregar as fichas de avaliação dos coordenadores e das equipes, e também entregar um relatório de todo o processo. Eles ficam assustados um pouco no início. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não é ator? A senhora não vai nos ajudar? Eu disse, eu vou dar as orientações, vou estar aqui disponível para ajudar no repertório, olhar como está o andamento, mas é uma forma de que eles vão se encontrar e vão tentar trabalhar porque nesse tempo eles já aprenderam técnica vocal, eles já fizeram várias apresentações com vários tipos de repertório, já se apresentaram em público. Então, agora é um trabalho deles, como se eles fossem numa escola, porque na escola básica, pública, não tem, muitas vezes, instrumento, não tem apoio, não tem dinheiro, não tem nada, mas tem o corpo e tem a voz dos alunos. E se pode fazer um trabalho muito bom, desde que esse coordenador e professor esteja bem preparado na parte de reconhecimento vocal, da técnica vocal, que ele tenha liderança, que ele tenha a maneira de educar, de educação musical, que é uma forma positiva, né? Aí eu já vou falar um pouco das pontes, das articulações pedagógicas, que a professora Alda está aqui presente e sabe disso. O professor educador musical Pontes deve ser um facilitador, que também pode solucionar problemas de uma forma muito natural, e trabalhar a expressividade dele, como ele fala, como ele repassa, como ele transmite, como ele ajuda a colaborar. O trabalho é colaborativo. Então, esse estímulo, não pensem também que as equipes foram todas, deu tudo certinho, que não teve confusão nenhuma, mas foram muito menos problemáticos do que positivos. Tivemos equipes bem difíceis, parece que juntou os alunos mais complicados, e aí o trabalho não saía no dia, só que eles pensavam que iam deixar de sair, né? Que eu ia deixar por menos. Não, vocês vão ter que apresentar, como todo mundo apresentou. Não vão apresentar hoje, mas vão apresentar em outro dia. Mas, no final das contas, todos esses meninos que passaram por esse processo estão muito bem formados. Não foi a minha disciplina que fez isso, ela contribuiu para o currículo de outras disciplinas que também somam. E depois desse 2007, 2008, eu já vi que a UEPA criou outras, eu acho que a Johnny sabe disso, outros trabalhos que são similares ao que eu faço, que eles fazem esse trabalho também nas escolas, né? Onde a turma tem que produzir uma musical, eles dividem a turma inteira, cada um faz a produção, o outro faz a organização, o outro já vai atrás de material, e eu fiquei muito feliz disso estar acontecendo também em semestres mais avançados do que o meu. Eles ficam comigo até o 4º semestre, depois eles não têm mais contato com eles.
5 Diga. minutos, professora. Pode seguir, professor. Eu vou terminando. Próximo. Eu trouxe umas fotos também. Eu acho que eu já vou direto para as fotos, Augusto. Chegaram as fotos? Isso é um pequeno questionário que eu peço para os alunos responderem, né? Até de pesquisa. Eu já apresentei esse trabalho das práticas criativas em encontros científicos também, na ABEM, na AMPOM. E aqui, esse aqui, a primeira pergunta: o que os processos criativos, quais são os pontos que considera relevantes para a sua formação como professor? Enumerem a ordem de importância: criatividade, liderança, descoberta de novas habilidades e competências, solução de problemas. Quais foram as dificuldades encontradas para a atividade? Falta de experiência, falta de espaço para preparação. Hoje em dia, eu dou a minha carga horária para eles montarem, para não reclamarem de não ter tempo de se juntar. Então, já vai na minha sala. E trabalhar com pessoas diferentes, não ter interesse na atividade. Pode seguir, Augusto, por favor. Outra questão foram essas. Eu acho que eu não vou ler muito lento, porque senão não dá para vocês verem um vídeo que eu trouxe também. Tá? Se você considerou pontos criativos no canto coral e regência, MAC. Facilitar seu desempenho no estágio profissional. Dizem, né, aos meus professores de rede estágio, que os alunos que fizeram bem esse trabalho comigo, eles se saem bem também nos estágios dele. Desenvolver a habilidade de coordenar e liderar equipes, valorizar a participação e contribuição em conjunto. Seguindo, Augusto, acho que são as fotos. O Henri Leque é um grande regente, que eu ia falar dos congressos que eu assisti agora nesse período de pandemia, que só fizeram refletir para melhor, né? Foi o SIC, coordenado aqui por Belém, né? Pela Federal e a UEPA, no Conservatório Carlos Gomes, o Congresso Presto e o Congresso Simus, que trabalhou muito voltado para a criança, e o Coral Infanto-Juvenil. Eu estou extremamente querendo fazer agora um projeto de extensão com crianças dentro da UEPA. E o Henri Leque, ele lançou um livro agora, o nome do livro, meu Deus, estava aqui, Criando Arte através da Excelência do Canto Coral, 2020, um livro maravilhoso. Essa é uma fala dele que eu tirei do livro, chegou ontem para mim. Técnica é importante e saber, o ofício é essencial. Mas há apenas um único propósito para a música, e este é a conectar o que está no seu coração com o coração dos alunos. Aí as fotos das montagens cênicas de 2015, essa música Prece ao Vento. Tem barcos, né? Aproveitaram um barco que tinha na UEPA, é uma das equipes, pode seguir, Augusto. Esse é Céu de Santo Amaro, é um repertório meio romântico, que eles usaram iluminação, eles se descobrem como roteiristas, como iluminador, como criadores de figurino, essa música Embaixo é Estúpido Cupido, mais um, Augusto. Aí foi a palavra daquele grupo, Palavra Cantada, a música chamada Rato. Então, eles interpretaram com a voz do rato também. Sempre tem um cunho um pouco romântico, então, de rebeldia, político, alguma coisa que eles conseguem colocar nos roteiros deles, nas músicas deles. Acho que é o último. E esse é uma roda de samba também. Eles montaram, assim, foi meio boêmio. E, no final, tem um vídeo de uma aluna de regência regendo os alunos, né? Ele vai colocar agora o vídeo da Luana, regendo os coralistas da sua própria sala, seus colegas, e eu estou cantando também. A música é uma música Rico Som, uma música argentina, paraguaia. Bora ver se ele consegue colocar o vídeo. E é feita lá na universidade, no curso de medicina, né, o Centro de Ciências Sociais e Biológicas, na feira vocacional. O som, será que tem, Augusto? A gente não está ouvindo, né? Ah, que pena. Vamos ver o som. Tá bom, Augusto, se não tem som, pode te fechar. Aí eu termino a minha fala. Está me ouvindo, Augusto? Augusto? Ei, Augusto. Respondam no chat, vocês estão me ouvindo?
Eu estou te ouvindo, Ana. Será que Sim, a gente está ouvindo, a gente está ouvindo. Pode tirar o vídeo, que não está aparecendo o som para mim, não está. O som do vídeo realmente não está vindo. Então, eu estou pedindo para o Augusto tirar o vídeo, mas ele não me ouve. Oi, professora, é para tirar o vídeo? Não tem, ninguém está ouvindo, tinha que ter o som. Ah, Não é? Sem o som. eu estou ouvindo bem aqui. Mas nós não. Nós Estava não até dançando. Oh. Olha, gente, então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Gosto demais dos meus alunos, fico feliz quando eles saem da UEPA e já estão trabalhando, já estão abrindo escola na pandemia, 2 turmas de alunos, um grupo de alunos, abriram suas escolas à distância e presencialmente, e eu fico feliz quando eles fazem mais, conseguem coisas melhores do que eu, né? Repertórios, vozes, cursos que eles fazem, eu torço muito por eles, e pela nossa universidade também, que a gente possa conseguir, não é brigar, mostrar a importância do canto coral para o nosso grupo de estudo, né? Tem uma equipe, né, do NDE, da UEPA, que organiza, né, as disciplinas. Então, para a gente convencê-los de que é importante ter mais, não é, Johnny? Mais canto coral do que só 2 semestres, e mais regência. É muito importante, mas a gente ainda não conseguiu, mas tenho fé que eu, você, professor Augusto, a gente vai dar essa força para que o canto coral ele tenha muito mais valorização por todos os professores, né? Porque os alunos dizem para mim, professora, mas é tão pouco, porque isso já vai acabar, só teve isso, já vai terminar. Então, a gente faz o máximo que pode com aquele tempinho, né? Mas a gente precisa realmente conscientizar os nossos colegas dessa importância. Olha, muito obrigada, gente, tá? Queria aqui falar mais tempo, colocar mais coisas, e eu estou disponível, quem precisar falar comigo, o professor Augusto tem meu contato. Eu tenho muita coisa no YouTube já, da UEPA, do Madrigal, dos meus trabalhos. Fico feliz a professora Alda estar aqui, pertinho com a gente, minha querida inspiração, né? E eu vou parar de falar, porque depois vocês fazem as perguntas. Johnny já está aqui, acho que apostos para fazer. Muito obrigado, professora Ana, é um prazer tê-la aqui, obrigado pela excelente fala. Eu gosto muito, na verdade, dos trabalhos que a professora Ana faz, não só com o Madrigal, mas você vê essa questão do profissionalismo, de como os alunos eles abraçam essa ideia na própria graduação. Eles nem chegam no Madrigal ainda, mas quando ela faz as produções dela, você pode ver já no 1º, 2º ano, que os alunos entenderam efetivamente a proposta e eles se engajam nisso. Então, parabéns, professor, obrigado pela sua participação. Nós temos algumas perguntas aqui, na verdade, eu quero só lembrá-los da pergunta da Priscila. Ela colocou aqui algumas questões. Quero também saudar a professora Alda de Oliveira e dizer que é uma honra para nós tê-la aqui conosco, nesta tarde, noite, já noite, né? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui. Sinta-se convidada para estar conosco. Tá certo, professora? Obrigada. Muito obrigado. A Priscila, ela pergunta exatamente sobre isso. O professor de violão precisa tocar violão, por exemplo. Por que o professor de canto não precisa saber cantar? Ele precisa saber cantar e, como já foi falado aqui, para dar exemplo. Não é isso, professoras? Professor Júlio, professoras? Sim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão que tu falou aí. Fique à vontade, professor Júlio. Às vezes as pessoas... isso é uma opinião pessoal, tá? Muitas vezes, um artista de destaque no cenário musical, ele é visto, ele é procurado pelas pessoas em função dessa sua performance, dessa sua forma de se manifestar artisticamente de destaque, e as pessoas procuram ele para ser seu professor, seu mestre. E eu acho que é um equívoco de raciocínio com relação a isso, né? Que eu também concordo com o que a aluna falou, com respeito ao professor também atuar, né? E a gente, na UERGS, a maioria dos professores também atuam, assim, né?
Mas, assim, essa visão de que o cara que é performer é uma referência como professor, como que tem uma metodologia para transmitir o seu conhecimento, pode ser um equívoco, né? As professoras Alda aí, a professora Ana, a Cristina Bertoni pode me ajudar nesse raciocínio, né? Então, eu penso dessa forma. Nem sempre o performático seria o melhor auxiliar de transmitir o conhecimento, de fazer com que aquilo... Ele é um motivador, talvez pela sua arte, né? Pela sua forma de expressão, mas não necessariamente que ele venha a ser um professor que possa estar tendo preparo para transmitir um conhecimento, assim. Isso é uma opinião, tá? E daí eu já vou emendar a minha fala bem rapidamente, porque eu acho que a professora Alda poderia falar um pouquinho, para nos presentear com uma fala um pouquinho aqui. Mas no mundo ideal, eu acho que, por exemplo, canto coral 260 horas, ou regência 240 horas, nós temos um número limitado, né, de 3.000 e pela lei, de 3.600 horas, mais ou menos. Isso. E daí tu ocupar com um componente curricular 10% da carga horária, eu acho complicado isso, né? A gente tem tudo isso, seria bem interessante, mas 3.200 a professora, alguém está colocando ali. Então, assim, meio... eu acho necessário, principalmente o canto, em todos os semestres. Eu acho boa essa ideia da professora Ana, de que a gente batalhe por isso, né? Porque essa é uma forma bem bacana de se trabalhar, bem boa de se trabalhar. É isso. Obrigado. Obrigado, professor. O Tiago também ele diz o seguinte: achei muito interessante as colocações do professor Júlio, Dione, Cristina e Ana. Acredito também que existe esse déficit de material de canto na formação em licenciaturas. E na pedagogia, porém não acreditam que esse problema se estende a uma falta da formação musical básica da educação regular, ensino básico e médio? E se vocês querem comentar, quem pode comentar? A pergunta do Tiago Hubert. Eu particularmente concordo com o Tiago, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre, né? A música não está na escola como obrigatoriedade como componente curricular, né? Ainda não, embora a lei traga como conteúdo, né? Mas não traz como o professor de música como necessariamente como a pessoa que vai trabalhar a música na escola, né? Então, eu acho que, num certo sentido, como formação geral, assim, o aluno que sai do ensino médio sai com o básico em português, matemática, história, física, química. A gente fala, assim, num contexto que seria ideal, porque a gente sabe que muitos saem também com lacunas em todas as disciplinas, né? Mas, na música, nas artes, na verdade, em geral, eu acho que é o que menos tem, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, falta, como também na educação básica, né? Alguma coisa que possa, na formação superior, ser uma continuidade daquilo que foi começado lá na educação básica. Sem dúvida nenhuma. Exato, professor. E o interessante disso é que, em alguns cursos, na verdade, mesmo não tendo esse ensino, essa preparação no ensino médio, se cobra no habilitatório de música que o aluno esteja pronto para entrar na universidade sem ter dado a ele as condições. Eu quero agradecer a professora Cristina pela fala, ao professor Júlio, e quero agora franquear a palavra para a professora Dione, professora Ana Souza, para fazer suas considerações finais. Obrigado pelas perguntas, pelas considerações, e depois eu quero ouvir a professora Alda também da oportunidade, se ela quiser fazer uma saudação, e a gente finaliza com uma poesia da professora Cristina, exatamente considerando que hoje é o dia do livro, e não só isso, né, mas sempre ela tem trazido para nós esse momento. Quero divulgar que no próximo sábado, a professora Ana Souza e a professora Alda estarão participando de um encontro, na verdade, na UERGS. A internet possibilitou que a professora Ana e a professora Alda estivessem agora na UERGS no sábado, participando de uma reunião do GRUPEM, Grupo de Pesquisa e Educação Musical. Então, se puderem compartilhar, o link já está compartilhado, vai ser imperdível. Professora Ana e professora Dione, fique à vontade.
Ana, tu terminas. Eu vou falar, depois você continua. Complementando o que o Júlio falou, realmente são duas coisas diferentes, né? O cantor, aquela pessoa que trabalha na performance, trabalha numa área, né, que pode ser unida ou pode ser desvinculada à pedagogia do canto, né? São formações diferentes. Você pode, de forma complementar, estudar a pedagogia do canto, mas tem grandes cantores que não sabem bulhufas como ensinar e são muito bons cantores. São áreas realmente diferentes, né? Eu acho muito importante, sim, essa introdução à técnica vocal, estudo do canto, a saúde vocal, né, os cuidados com a voz, na formação do licenciando e a experiência do canto, lógico, né, com maior ênfase. Eu acho que ficou muito muito reduzido o nosso currículo na UEPA, também concordo. Isso é uma coisa que a gente pode estar discutindo, né? Um currículo tão denso, né, como o currículo que você apresentou de outras universidades, mas não tão reduzidos, né? Porque você tira a oportunidade dessa prática do canto, né, para os alunos que muitas vezes chegam com pouca experiência na música, né, na sua formação musical, nos cursos de licenciatura. Fora isso, eu quero agradecer, dizer que é uma honra ter a professora Alda Oliveira, eu fico até nervosa depois de saber que ela está conosco. Assisti tantos dos seus cursos, nossa, você é uma referência, assim, na educação musical. É uma honra mesmo tê-la aqui e agradecer essa oportunidade de estar partilhando desse momento aqui com a professora Cristina, o professor Júlio, a Ana, queridíssima, né, que é minha amiga, mestra, somos companheiras aqui musicais, né, em Belém. Já fizemos concertos juntos há muitos anos atrás, né, Ana? E é isso. Gratidão. Muito obrigada, amigo. Obrigado, professora. Professora Ana. Eu também quero agradecer de novo, né, essa oportunidade única de estar junto com pessoas assim da minha área, da área vocal. Eu aprendi muito hoje à tarde com o professor Júlio e a professora Cristina Bertoni. E eu vi a Dione também sempre, e eu gosto de ouvir, sempre admirei a Dione desde criança, uma batalhadora, lutadora, guerreira, seríssima, minha colega de especialização, que eu aprendi muito a ser mais organizada com ela. E sobre a música na escola, né, que foi falado pelo professor Rui, ela continua, como a professora Cristina falou ainda agora, continua sendo da mesma forma polivalente, né? Ainda ontem, eu conversando com duas cantoras que eu preparo aqui, do grupo de cantores contemporâneos, que são profissionais da escola municipal, elas tornaram, Rafaela Caetano, que foi aluna da Dione, me dizer que ela continua dando as outras linguagens, continuam dando as outras linguagens. Mas, gente, mas vocês aceitam isso? Vocês conseguem? Não tem outro jeito, professora, tem que dar. Nós temos que passar por isso. Eu disse, mas vocês dão ênfase mais para a música, né? Elas disseram, sim, nós damos ênfase mais para a música. Sempre a gente puxa para a música, mas a gente tem que dar as artes visuais, a gente tem que dar a dança, façam parcerias com o professor de dança, com o professor de educação física, com o professor de história, com o professor de português, mas não deixem de valorizar o que vocês foram preparados para isso, né? E a gente, na UEPA, tem essa responsabilidade de preparar nossos alunos para dar a melhor maneira possível como eles vão atuar no campo de trabalho, em qualquer lugar onde eles estejam, quer na igreja, quer na escola, quer numa ONG, com qualquer idade, com idoso, aí tem a cuidado da voz do idoso, cuidado da voz com a criança, né? De acordo com as possibilidades vocais e as idades onde a gente está. Então, muito obrigada por estarmos aqui, na presença de professores ilustres, como a professora Cristina, a professora Alda, o professor Augusto, todos aqui presentes. Eu acho que agora ela vai falar. Obrigado, professora, muito obrigado. Professora Alda. Ai, meu Deus, saiu. Estamos lhe ouvindo. Desconectou. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Mas não está vendo o visual, né? Não. Não. Pois é, então eu vou falar somente para não atrasar vocês.
Eu ouvi a fala de Júlio, Cristina, Dione e Ana. Achei maravilhosa a ideia de falar sobre a importância da voz, do canto coral na educação musical. E eu queria lembrar a todos que isso é tão importante, mas tão importante, eu fico feliz de ver vocês abordando esses pontos, porque todos os pontos que vocês todos abordaram são muito relevantes. E que a educação musical é uma coisa tão ampla, é como medicina quase, é muito ampla, e a gente tem que lembrar que o curso de licenciatura em música precisava que nas unidades e nos currículos se fosse pensado a parte de preparação do professor instrumental, o professor vocal, que aí inclui as articulações com a fisiologia da voz, o canto, o repertório, que é muito importante, isso que a Ana falou, de ter um repertório que abranja muitas coisas, as culturas latino-americanas também, e as culturas do mundo, e as outras artes que também precisam estar articuladas para poder liberar o corpo, né? E também, não menos importante, são os conteúdos curriculares das demais disciplinas. Como disse o professor Júlio, os professores de pedagogia, os professores das outras disciplinas, às vezes eles querem motivar os alunos com música e nem sabem, não conhecem o repertório. Então, no curso de licenciatura, seria muito bom que tivesse esses outros aspectos abordados para que enriquecesse o currículo de uma forma geral, para o aluno ficar vivenciando a música de várias formas. E parabéns para todos, e espero que essa mesa se repita, porque são tantos aspectos importantes que a gente fica, assim, muito, assim, feliz de que isso esteja sendo feito de uma forma virtual. Obrigada. Obrigado, professora Alda. Vamos propor, então, uma segunda edição dessa mesa. Claro. Tá? Professora Cristina, muito obrigado, professora Alda. Nada. Professora Cristina. Aparecendo. Surgir. Muito bem, excelente mesa, parabéns a vocês, foi realmente um grande aprendizado. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela presença também das pessoas que estão aqui nos assistindo, muito obrigada pelo suporte. Essa parceria da UEPA, da UERGS, tem nos ajudado tanto nesses momentos e são tantos aprendizados. Muito obrigada mesmo. E hoje, então, para a gente finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês essa alegria que nós temos de hoje, dia 29 de outubro, comemorar o Dia Nacional do Livro. Na verdade, esta data ela é comemorada em função da criação da Biblioteca Nacional, em 29 de outubro de 1810. A família real veio para o Brasil em 1808, e uma das preocupações, então, foi essa constituição da biblioteca, e vieram cerca de 6 mil livros de Portugal e compuseram, então, o início da Biblioteca Nacional. E para a gente brindar a este dia, eu trago uma pequena poesia, mas extremamente maravilhosa, de um escritor, poeta, jornalista, contista, cronista, tudo o que vocês possam imaginar, que foi o nosso magnífico Machado de Assis. Machado de Assis, ele é um dos 100 maiores escritores do mundo. E, infelizmente, muitas vezes a gente acaba não se apercebendo da grandeza dele no nosso próprio país. Então, nós brindamos hoje o Dia Nacional do Livro com uma pequena poesia belíssima dele, que eu compartilho com vocês. Chama-se Livros e Flores. E ele diz assim: teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios. Onde há mais bela flor, em que a melhor se beba o bálsamo do amor? Brindemos o livro, o Dia do Livro,
Machado de Assis. E a música. Um beijo. Um beijo, Cristina. Obrigada. Até sábado, Até a professora próxima. Alda. Até sábado, professora Ana. E todos vocês. Tá. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Augusto. Obrigada por tudo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor Carlos Augusto. Obrigadão. Muito obrigado, professor. Tchau. Prazer, gente. Prazer. Obrigada, professor Carlos Augusto. Hum. Obrigada, professora.